Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui reunidos para adorar o nosso Deus, para interceder ao nosso Senhor. E nesse momento eu peço que você abra sua Bíblia em João, no capítulo 17. Obrigado, Brão. Você que está aí na sua casa, ou seja onde você estiver ouvindo esta palavra, abra sua Bíblia em João, no capítulo 17. Desde já eu gostaria de mandar um abraço apertado, ainda que virtual, para todos os nossos queridos irmãos da congregação do bairro Amazônia, que estão reunidos neste momento. Estamos juntos em oração, ouvindo a palavra do Senhor, meditando juntos nesse momento tão difícil que estamos enfrentando. João, capítulo 17, o título da nossa Bíblia é a oração sacerdotal de Jesus. A partir do verso 1 diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a terra, sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Que o Senhor abençoe a exposição e a proclamação da sua palavra, em nome de Jesus. Queridos irmãos, o que não pode ser vencido através da oração? Que barreiras não podem ser destruídas e derrubadas por meio das orações, das intercessões do povo de Deus? A oração é um grande privilégio que nós temos e que nós podemos desfrutar da presença santa do Deus Pai, Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Esse texto que nós acabamos de ler em João, capítulo 17, nós vemos que Jesus Cristo, Deus Filho, está orando ao Pai por intermédio do Santo Espírito. Essa oração, essa comunhão trinitária que existe desde antes da fundação do mundo, desde toda a eternidade, nos é graciosamente revelada aqui, pelo menos um pouquinho, através desse magnífico texto que nós acabamos de ler. E nós, em comunhão com esse Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, podemos não apenas experimentar essa comunhão tão íntima com Deus, mas também desfrutar dos benefícios da oração. Jesus está indo para a cruz. Ele vai sofrer duramente nas mãos dos pecadores por causa dos nossos pecados. Mas antes de ir até a cruz, antes de caminhar até o Gólgota e ser esmagado pela própria ira de Deus por causa dos nossos pecados, Ele ora, Ele intercede, Ele fala com o Pai por meio do seu Santo Espírito. E daqui nós já extraímos uma lição importante para as nossas vidas que nós tanto lutamos e temos de enfrentar, tantas dificuldades que nós precisamos enfrentar neste mundo. Ninguém enfrentou maior dificuldade ou maior sofrimento do que o Filho de Deus. E Ele nos ensinou que antes de ir para esse terrível sofrimento, Ele foi à presença do Pai em oração. Assim também nós, em tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos nos dedicar às nossas vidas, nós não apenas precisamos, mas nós devemos ir à presença de Deus em oração.
A oração, ela é um meio de graça. A oração, ela possibilita que nós nos acheguemos a Deus e derramemos o nosso coração diante da presença de Deus. Oração não são frases mecânicas. Oração não são palavras jogadas ao vento, pelo contrário. A oração verdadeira é a oração sincera de um coração que está sendo derramado na presença de Deus Pai por intermédio do Filho através do Espírito. Nós lemos nessa oração que Jesus, tendo falado estas coisas, levantou os olhos ao céu, indicando que o Pai está lá em cima e nós aqui embaixo. No sentido de que nós nos achegamos a Deus em humildade de coração. A oração orgulhosa, a oração soberba, a oração que decreta, a oração que define para Deus o que Ele deve ou não fazer, essa oração, ela é expulsa do santuário. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Jesus, nessa atitude, obviamente, irmãos, Jesus não precisava olhar para o céu para orar ao Pai. Nessa atitude, o próprio Senhor, o Deus Filho, está nos ensinando: olha, o Pai está lá em cima e vocês estão aqui embaixo. Sejam reverentes, sejam humildes. Tenham no coração de vocês essa atitude. Assim como o escritor de Eclesiastes, no capítulo 5, diz: olhe, cuidado com os teus pés quando adentrares a casa de Deus, porque Deus está lá em cima e nós aqui embaixo. Então Jesus, o Deus Filho, o Deus que tem plena comunhão trinitária desde toda a eternidade, não precisava dessa atitude, nem mesmo de orar, no caso aqui, audivelmente, para que esse relato pudesse estar aqui de forma inspirada. Ele sempre orou ao Pai. A comunhão trinitária sempre conteve o elemento conversa, comunhão, oração. Mas aqui Jesus está nos ensinando que nós, como filhos de Deus, devemos também adentrar as portas do santuário do Pai e orar, buscar a sua presença. Conforme diz Deuteronômio capítulo 6, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Não é simplesmente uma coisa mecânica, engessada, uma coisa fria. Não, é vida com Deus, intimidade, profundidade. Então nós sabemos que é Jesus quem está orando, e Jesus tem essa oração direcionada ao Pai. E nós vemos aqui que Jesus, ele tem um objeto de oração. Jesus, ele está orando ao Pai por um objetivo bastante claro e específico. Jesus Cristo está orando pela igreja. Jesus Cristo está intercedendo por aqueles pelos quais ele iria morrer e derramar cada gota do seu sangue no sofrimento da crucificação. Jesus Cristo está orando por aqueles que o Pai lhe concedeu. Conforme diz aí no versículo 2, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ou seja, nós podemos ter plena segurança e convicção de que cada gota derramada por Jesus na cruz do Calvário tem um endereço certo, tem um nome, hoje teria um CPF. São pessoas que são identificadas, escolhidas e amadas desde sempre, desde antes da fundação do mundo, conforme Paulo diz aos Efésios: a estes que foram amados, a estes a quem o Deus Trino se aliançou, é a este quem Jesus entrega a sua vida. E nós vemos neste texto que essa salvação não é uma suposição e não é uma salvação condicionada, pelo contrário, é uma certeza objetiva. Nós podemos nos debruçar sobre este texto e ter a plena convicção de que se Jesus morreu por mim, eu estou salvo.
definitivamente, apesar dos meus pecados, apesar da minha maldade, apesar do meu coração corrupto, apesar desse meu coração mentiroso, enganoso, apesar dessa minha mente que odeia a Deus, ainda assim, Ele me amou e por isso me resgatou dos meus pecados. E é por isso que nós podemos adentrar a presença de Deus com ousadia, conforme diz a palavra de Deus, não nos nossos méritos, não porque nós temos algo para requisitar de Deus ou exigir de Deus, e repito, como já disse, Deus rejeita e abomina e expulsa do seu santuário esse tipo de oração, mas nós podemos nos achegar com ousadia, no sentido de que nós estamos nos achegando na presença de um Deus que é santo, que é puro, que é totalmente separado, que é santo em todos os seus atributos, e ser ouvido, não ser esmagado por causa dos nossos pecados. Nós vemos que Jesus Cristo, Ele diz que a vida eterna, verso 3, ele diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Este conhecimento não é simplesmente saber quem é. Se nós perguntarmos, eu creio, para qualquer brasileiro, ou talvez hoje para qualquer pessoa do mundo: você conhece Jesus? Você sabe quem é Jesus? O que aconteceu com Ele? 100% talvez, ou 99,9% das respostas seriam sim. Nós sabemos quem é Jesus. Nós já ouvimos falar da história de Jesus. Nós conhecemos a sua história, o seu sofrimento, a sua ressurreição. Mas esse conhecimento aqui que Jesus está dizendo, não é simplesmente um conhecimento intelectual, ou simplesmente teológico. É muito além disso. É um conhecimento profundo. É um conhecimento que traz a ideia de intimidade, de relacionamento, de comunhão. Assim como Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que aquele que Deus conheceu, estes predestinou, ou seja, estes que Deus se aliançou. Esse verbo na Bíblia, conhecer, tem a conotação de intimidade, de relacionamento profundo. Então a vida eterna não significa simplesmente saber sobre Jesus, mas é estar em Jesus, é estar conectado a Ele, por meio do Espírito Santo. Conhecer o único Deus verdadeiro é ter comunhão com esse Deus. E uma das implicações dessa comunhão é a oração, é uma vida de oração. Conforme Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, vai dizer: orai sem cessar. E o que Paulo quer dizer? Será que nós temos que passar 24 horas por dia orando o tempo todo? Não vamos comer, não vamos trabalhar, não vamos estudar, não vamos nos relacionar? Não é isso que Paulo está dizendo. Orar sem cessar é ter uma vida em Cristo, através do Espírito, por meio da oração contínua. Em tudo que nós vamos fazer, em tudo que nós vamos realizar, é colocar a oração em primeiro lugar. É saber que você está conectado, você está junto com Deus. E tudo o que você está fazendo, todas as suas práticas, estão plenamente visíveis diante de Deus. E não apenas isso, de que Deus está ajudando você a executar essas tarefas, ou essas atividades. Essa é a vida de oração que a Bíblia nos ensina. Conforme nós podemos ter a plena certeza de que esse aqui não é apenas um momento de oração de Jesus ao Pai. Isso aqui é uma oração audível, tudo bem. Mas o Filho tinha plena comunhão e oração contínuas com o Pai por meio do Espírito. Nessa comunhão sempre. O grande pregador, Charles Spurgeon, sempre dizia que desde que ele conheceu a Cristo, ele nunca passou mais do que 15 minutos do seu dia sem se lembrar do seu Salvador. E você? Será que em tudo o que você está fazendo, você está se lembrando de Cristo, de Deus?
Será que todas as suas atividades, os seus negócios, os seus planos e os seus projetos, você tem consagrado e santificado ao Senhor? Certa feita, eu ouvi que uma atitude simples de oração de forma audível, na hora do almoço, consagrando e agradecendo a Deus por aqueles alimentos em família, aquilo ali era um ato de religiosidade. E que o certo mesmo seria agradecer a Deus em espírito, internamente, enquanto você está se alimentando. Mas então eu respondi a essa pessoa que essa atitude, na verdade, de intronização, de uma oração oculta, isso sim é uma religiosidade. Porque, na verdade, o Filho de Deus, tudo o que Ele faz na sua vida, Ele consagra ao seu Senhor. Jesus Cristo está indo para o Gólgota, para o sofrimento mais terrível que qualquer homem poderia suportar. Aliás, nenhum homem poderia suportar tal sofrimento, senão o próprio Deus. Tamanha a ira de Deus que foi derramada sobre Ele em favor dos nossos pecados. E o que Ele está fazendo? Ele está orando. E Ele está orando por aqueles a quem Ele haveria de morrer. Pessoas de todas as tribos, línguas, raças e nações. Pessoas como eu e como você, que está aí, e que não eram merecedores dessa morte, não eram merecedores desse preço que foi pago, de tanto amor, um amor que transborda da Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito, e que nós podemos sim ter acesso a esse amor, não metaforicamente, não é somente algo que está nos livros, ou que estão nas ideias, na linguagem tecnológica de hoje, não é a coisa que está apenas na nuvem. Você pode ter contato real com este amor. Você pode, não é uma questão apenas de sentir, mas é uma questão de viver neste amor, e por este amor, e para este amor. Eu te glorifiquei na terra, verso 4, Jesus continua a sua oração, consumando a obra que me confiaste para fazer. Vejam que Jesus ainda não havia morrido. Jesus também não havia ressuscitado. Mas ele já afirma categoricamente, eu te glorifiquei na terra. Por quê? Porque eu obedeci a você, Pai, consumando a obra. Ou seja, os deuses falsos da nossa presente época, não é? E de todas as outras épocas, eles exigem um pagamento de um resgate, a fim de que os seus adoradores sejam assim presenteados e abençoados. Então, os deuses falsos dizem assim, olha, para que a minha ira cesse contra a terra, você precisa sacrificar, ou alguém precisa sacrificar o seu próprio filho, como existia na época. Mas Deus, Pai, Ele diz assim, não, você não precisa fazer isso, porque eu mesmo entregarei o meu próprio filho para morrer no seu lugar. Os deuses falsos da nossa presente época e de todas as outras épocas dizem, olha, para que eu possa te aceitar, para que você seja aceitável, para que você possa entrar na minha presença sem eu te matar, você precisa se esforçar, você precisa se dedicar, você precisa me provar que você é merecedor dessas bênçãos que você está me pedindo. Mas o Deus Pai, por meio do Filho, através do Espírito Santo, esse Deus, Ele diz assim, olha, vocês não merecem, e não há nada que vocês possam fazer para que vocês sejam agradáveis a mim. Então eu vou fazer, eu vou pagar o preço pelos pecados de vocês, eu vou garantir esse resgate, porque o próprio Deus Filho vai morrer na cruz do Calvário, pagando o preço pelos seus pecados, mas não apenas isso, eu vou sustentá-los na minha presença. Jesus Cristo, Ele não construiu metade de uma ponte para que nós agora pudéssemos construir a outra metade.
Quando Jesus está ali na cruz, ele não diz, olha, eu fiz a minha parte, agora, por favor, façam a de vocês. Ele não disse isso. Jesus diz, tetelestai, está consumado. Tudo aquilo que me foi designado para fazer, a obediência perfeita, a santidade perfeita, a inocência perfeita, tudo aquilo que era exigido, eu cumpri. Então agora está consumado. Cristo consuma a nossa salvação, mas não apenas a nossa salvação. Além da salvação, agora nós podemos ter comunhão com Deus, podemos viver nele, e podemos nos alegrar nele, nos contentar nele, para a glória do seu próprio nome. E ele vai dizer, consumando a obra que me confiaste para fazer, verso 5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ou seja, Jesus Cristo, aquele que não é criado, mas é gerado eternamente, tem comunhão com o Pai desde toda a eternidade, com o Espírito, e vejam que a glória de um é a glória do outro. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo é um holofote. O objetivo, a função do Espírito Santo é nos direcionar a Cristo, é nos mostrar Jesus, é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos conduzir até a cruz. Então, nós podemos assim ter certeza de que nós, se orarmos segundo a vontade de Deus, se nós nos achegarmos a essa presença que é santa, que é pura, que é misericordiosa, nós seremos ouvidos, conforme de João. Se nós orarmos segundo a vontade de Deus, nós não apenas seremos ouvidos, mas temos a certeza de que seremos também respondidos. Mas eu gostaria de destacar outro ponto dessa oração de Jesus. As nossas orações, muitas vezes, por causa da nossa limitação, por causa do nosso pecado, da nossa fragilidade, ela pode ser respondida com um não direto, ou Deus pode ouvir sim a nossa oração, mas responder com silêncio. Mas nós temos a absoluta certeza e convicção de que esta oração de Jesus Cristo, ela não apenas foi ouvida, mas ela foi respondida. E a prova, o sinal claro de que essa oração foi respondida e está sendo respondida, é de que nós estamos aqui. Eu estou aqui, você está aí desse lado, e nós estamos ouvindo a mensagem do Evangelho. Nós podemos ter acesso a essa palavra, e não apenas ter acesso a ela, nós podemos ouvir, entendê-la e responder positivamente, sim, eu quero esse Deus. Sim, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero fazer parte dessa comunhão chamada igreja. Uma igreja una, santa também, santificada pelo próprio Espírito Santo, separada. Então, a misericórdia de Deus é tão grande, e o amor de Deus é tão grande, que você pode, sim, orar e clamar ao Senhor, e Ele pode não apenas te ouvir, mas também te responder. Eu gostaria de destacar um texto que está lá em Jeremias, no capítulo 29, dos versos 11 a 14, em que o profeta, falando por meio de Deus, ele diz, olha, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E olha que interessante o que ele vai dizer agora. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A promessa de Deus é que não apenas nós iremos buscá-lo, desejá-lo, amá-lo, mas de que nós iremos também à sua presença, buscando de todo o coração, e que acharemos, encontraremos este Deus.
que até então estava oculto não por causa dele mesmo, porque ele é um sol que brilha constantemente, mas por causa da nossa cegueira, por causa do nosso pecado. Então este Deus, Ele diz, olha, vocês vão me buscar. E além disso, vocês vão me encontrar se vocês me buscarem. Como? De qualquer maneira? Não. Mas se vocês me buscarem de todo o vosso coração. Há uma esperança para nós na Escritura. E nós podemos crer nisso, sabendo que Deus está esperando a nossa oração. Deus aguarda que os seus filhos o busquem, mas não de qualquer forma, mas de todo o coração. E, além disso, nós podemos, sim, isso é real, isso não é história, isso não são filosofias, não são teoremas complexos, não, isso é real, isso é fato. Você pode ter comunhão plena com Deus por meio de Cristo, através do poder do Espírito Santo. Você pode, de verdade, ter satisfação. Isso não é uma ideia que é jogada. Isso não é algo que está no ar. Isso não é simplesmente uma boa ideia. Mas isso é vida real. E você pode desfrutar disso a partir de hoje, se você ainda não teve essa experiência com o Senhor. Se você ainda não teve esse encontro com esse Deus, por meio de Cristo, através do poder do Espírito Santo. Eu gostaria de terminar dizendo que nós podemos ter essa segurança, porque Cristo, Ele não apenas orou pela igreja, não apenas orou por nós, igreja, naquele tempo, há 2000 anos atrás. A palavra de Deus nos diz que Cristo continua orando, o sumo sacerdote, Ele continua orando e continua intercedendo por nós, rogando por nós junto ao Pai. Hebreus, no capítulo 7, verso 25, diz, por isso, também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus Cristo, nesse exato momento, está orando por nós junto ao Pai. E é interessante uma história dos evangelhos que nos conta que Jesus está também ali nos últimos preparativos, indo para a cruz, e Ele diz que é necessário que o Filho do Homem padeça, seja morto e sofra nas mãos dos pecadores. Então Pedro, com toda a sua ousadia de sempre, ele se levanta e diz, não, Senhor, nós pegaremos em espadas, nós lutaremos, e se tiverem que matar o Senhor, nós morreremos juntos, mas nós vamos lutar. Pedro não havia entendido ainda. Jesus vira para Pedro e diz assim, Pedro, né? Como se dizendo assim, Pedro, você está tão empolgado, Pedro, você está tão solícito, e você é tão corajoso, mas hoje mesmo Satanás pediu para que você fosse destruído, para que você fosse esmagado, para que você fosse completamente destruído, Pedro. Mas eu intercedi por você, Pedro. Eu fui o seu mediador. Eu me coloquei no seu lugar, Pedro. E na verdade, Pedro, você não será destruído. Mas não porque você é alguma coisa, porque você não é nada. E porque você de fato merece isso. Mas porque eu vou sofrer e vou padecer no seu lugar. Então, nós podemos nos achegar a Deus com plena confiança, através de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, de que Ele ouve as nossas orações, e mais do que isso, Deus tem prazer, Deus se alegra junto conosco, quando nós estamos reunidos com Ele, nessa comunhão, através da oração. Irmãos, não importa muito, na verdade, se as nossas orações, ou se Deus fará exatamente aquilo que nós queremos, isso não importa. O que importa mesmo é que nós estamos ali, no trono, diante do trono de Deus, no Santo dos Santos, desfrutando da sua presença, em comunhão plena com Ele. E aí,
a resposta, na verdade, não importa muito. O que importa mesmo é a comunhão que nós podemos desfrutar com esse Deus maravilhoso. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado a Deus pela sua palavra. Obrigado, Jesus, porque nós sabemos que só estamos aqui nesse exato momento, porque o Senhor está intercedendo por nós. A sua obra foi completa, foi perfeita, e o Senhor, nesse momento, está cuidando de nós. Está orando, não apenas orando, mas trabalhando também a nosso favor. Que o Senhor, nesse momento, ó Pai, venha abençoar cada um que pôde ouvir essa palavra. E que essa palavra venha encorajar os meus irmãos a orar mais, a buscar mais a sua face, a estar mais diante da sua presença. Não apenas porque necessitam de um resultado, ou não apenas porque querem que seja feito algo, mas simplesmente por desfrutar da sua presença. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos amou com um amor que nós não merecíamos. E por isso estamos aqui. Ó Deus, toma a nossa vida nas Tuas mãos, cuida de nós e, Pai, atende as orações dos Teus filhos nesta tarde. Cuida de cada um deles, Senhor, de suas famílias, de suas casas. Abençoa, Senhor, aquele que está ansioso, preocupado, aquele que porventura perdeu o seu trabalho, o seu emprego, que tem perdido noite de sono, que o Senhor prove, conforme diz a sua palavra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Obrigado, Jesus. É o que nós oramos neste momento e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.